Bom, gente, vamos começar. Moçada, caderno 3, aula 5 da frente E, página 1. É a primeira aula da frente E desse caderno. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Shigeru. Bom dia. Vamos lá, sexta. Gente, isso daqui, ó, se você me perguntar o que mais cai quando você pensa em FUVEST, VUNESP, Unicamp, vestibulares aí de alta performance, é essa matéria da trigonometria. Enem, nunca vi aparecer, porque realmente é memorização de fórmulas. Só que aí você tem que começar a entender, essa aula não é nada sem as outras que você já viu. E quando a gente fala isso, você vai perceber no nível dos exercícios que eles vão simplesmente exigir de vocês. Não adianta você falar assim, eu vou estudar, decorar as formulinhas, decorar a musiquinha. Não adianta nada. Que aqui a gente já começa. Primeiro, pré-requisitos. Você precisa das relações trigonométricas fundamentais. É aqui que você vê que elas são fundamentais, não é lá. Aquela, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E daqui resulta, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, passo o cosseno para lá. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, passo o seno para lá. É a relação primordial da trigonometria. Sem ela, você vai ver que exercício aqui não funciona. Tangente, seno sobre cosseno. Cotangente, o inverso da tangente, cosseno sobre seno. Cossecante, o inverso da secante. Secante, o inverso do cosseno. Aliás, cossecante, o inverso do seno. E secante, o inverso do cosseno. Ainda, relações auxiliares. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. E cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Se você voltar 2 aulas, você viu isso. E, aula passada, você viu isso. Também, sem conhecimento disso daqui, gente, a gente simplesmente empaca em vários exercícios de soma e adição de arcos. Isso daqui foi a aula passada. Seno e cosseno no ciclo trigonométrico, primeira volta, simetria, 30 me leva aos 150, 210, 330. E assim vai. Porque aqui na aula de hoje em si, você tem 6 fórmulas, 6 novas fórmulas, que associados a esse conhecimento te levam a exercícios de alto nível. A aula de hoje. Essas fórmulas você tem em tudo quanto é lugar. Soma e subtração de arcos. Por que é um nome soma? Olha aqui, ó. 2 arcos sendo somados, A e B. Subtração, A menos B. E o que é seno de A mais B? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Olha como que é lindo, rima como poesia, né? Gonçalves Dias uma vez falou lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Não foi isso que ele disse, né? Mas é o mesmo ritmo. Seno A cosseno B cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Só que o mais importante aqui é simplesmente você começar a perceber. Seno é uma função boazinha. Quando a gente fala boazinha, se mistura com o cosseno, seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno do segundo, cosseno do primeiro. E obedece o sinal. Se aqui está mais, aqui está mais. Se aqui tiver menos, aqui está menos. Note que a diferença de uma fórmula para outra é um mísero sinal, justamente adição, subtração de arcos. Seno se misturando com cosseno. Já cosseno. Cosseno é uma função má. Não se mistura com seno. Cosseno A, cosseno B. E não obedece o sinal. Se lá está mais, aqui está menos. Se aqui tiver menos, aqui está mais. Né? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno de um lado, seno do outro. Uma função preconceituosa.
Onde? Para guardar, né? Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Já guardou. Por isso não tem muito segredo. Seno se mistura com cosseno e obedece o sinal. Cosseno não se mistura com seno e não obedece o sinal. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. E tangente. Tangente da adição, tangente da subtração. Tangente da adição é a soma das tangentes em cima sobre 1 menos o produto das tangentes embaixo. Note que na diferença é a diferença das tangentes em cima, 1 mais o produto das tangentes embaixo. Para guardar isso também é fácil, né? Só lembrar de casinha que tem 2 banheiros. Tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Tem gente nos 2 banheiros. Tem gente em A, tem gente em B. Tem gente nos 2. Em cima obedece sinal, embaixo não. Note diferenças mínimas, é um sinal às vezes. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Tem gente em A, tem gente em B. Tem gente nos 2. Basicamente, tema da aula de hoje é isso, só que mais uma coisa. Arco duplo. O que vem a ser um arco duplo? É o que você vai começar a perceber que as funções seno, cosseno e tangente tem o que a gente chama de arco duplo. E aí são mais novas fórmulas que virão e que vão cobrar de vocês nessa lista. Duplo porque é 2A, 2 vezes A. Então aqui, para você chegar na fórmula que a gente vai inspecionar, e aí a gente é duro com vocês. A partir do momento a gente mostra aqui como chega tal, mas aí em frente à realidade. Numa prova de vestibular tem que ter isso na cabeça. Senão, você já perdeu tempo. Seno de 2A eu posso ver como sendo seno de A mais A, nada mais justo. A mais A dá 2A. E se é seno de A mais A, você acabou de apresentar aí a adição de arcos, seno de A mais B. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. É seno do primeiro com seno do segundo. Como o segundo é igual ao primeiro, seno A, cosseno A. Obedece o sinal, seno é a boazinha, seno do segundo, não tenho culpa se o segundo também é A, cosseno do primeiro. E aí, ó, seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A, junto os dois, dá 2 vezes seno A, cosseno A. E a partir disso, fórmula necessária e muito importante, você vai ver na resolução de exercícios. Tem que ter isso em mente. Seno de 2A é 2, seno A, cosseno A. E cosseno de 2A? O que vem a ser? Ó, cosseno de 2A, da mesma forma, é cosseno de A mais A. Se é A mais B, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Aqui só tem o A para coçar. Coça A, coça A. Troca o sinal, sem A. Só tem A, não tem B. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de A. Seno vezes seno menos seno ao quadrado de A. É menos, hein? Se fosse mais, seria fundamental 1. E aí, olha aí, ó. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só que aqui eu tenho um luxo. Seno de 2A é uma única fórmula. Cosseno de 2A eu posso enxergar de 3 maneiras diferentes. E às vezes, conhecer as 3 ganha-se tempo em exercícios. E da onde saem essas outras 2? Fácil.
que é seno ao quadrado? Da relação fundamental, 1 menos cosseno ao quadrado, não é isso? E aí eu posso escrever só em função do cosseno. Só toma cuidado com o sinal. Menos por mais dá menos 1. Menos por menos dá mais cosseno ao quadrado. E aí você pode dizer que o seu cosseno de 2A vai ser cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado de A. Menos 1. Está aqui. Visão de cosseno de um arco duplo. Vitória Vieira. E, da mesma maneira, ao invés de substituir o seno, substituir o cosseno por 1 menos seno ao quadrado de A. E aí, ó, menos seno ao quadrado com menos seno ao quadrado, você pode enxergar o cosseno de 2A como sendo 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Isso aí, arco duplo do seno, arco duplo do cosseno, sendo que do cosseno você pode enxergar de 3 maneiras diferentes. Vantagens, essa daqui eu só dependo do cosseno, essa daqui eu só dependo do seno. Já a primeira eu dependo do seno e do cosseno. Se eu não tiver nenhum dos dois, tem que ir em busca dos dois. Sendo que aqui você teria que ir em busca de um deles. E às vezes o cara te dá um deles. Então você não tem que ir em busca de nada. Né? São coisas que você tem que começar a agilizar. Relação fundamental. Isso, para entender essas fórmulas. E tangente do arco duplo. Fechando. Tangente de 2A. Tangente de A mais A. É a casa de um banheiro só, né? Tangente em A, tangente em A. Tangente em A, tangente em A. Só tem A, não tem B. Aí você soma duas tangentes em cima, dá duas tangentes de A. Sobre 1 menos tangente A vezes tangente A, tangente ao quadrado de A. E sai a fórmula da tangente. Duas tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Antes de passar aos exercícios, vamos lá. Vou propor uma coisa aqui, ó, que é o seguinte: a expressão duas tangente A sobre 1 mais tangente ao quadrado de A é equivalente, é igual, vou por aqui, a 2 pontos. E tem A, tangente de 2A, e tem B, seno de 2A, e tem C, cosseno de 2A, e tem D, seno de A, e tem E, cosseno de A. Questão clássica, já caiu em vários vestibulares e é mais para dar entrada naquilo que eu falei. Vocês estão escutando, gente? Para mim está um quadrinho só de foto aqui. Tudo certo? Que a internet está caindo aí, de repente cai, trava, e eu estou falando sozinho. Gente, note aqui quando a gente diz isso para vocês, não está falando à toa. Está simplesmente mostrando uma coisa. Quem estuda meio a olho
Quando a gente fala isso, muitos de vocês estudam hoje, só pensa que aprendeu lá a musiquinha. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Em nenhum momento se pensou no sinal. E as fórmulas aqui, por causa de um sinal, mudam completamente. Muitos de vocês, quando estudam a olho, falam que isso daqui é a alternativa A, tá certo? Tá certo? É só isso, passa para o outro exercício e você conta isso como certo. O sinal está invertido na forma de menos. Tangente de 2 ao quadrado. Aqui está menos. Aqui está mais. E eu não estou errado, não. Nem aqui e nem aqui. Está errado quem marcou essa. Como eu disse, por causa de um sinal. Por isso que a gente fala, aqui é meio que cirúrgico. Você tem que estudar, filho. Porque isso daqui, ó, que vai ser isso. Ó. Por incrível que pareça. Ah, como? Então vamos lá. Estudou relação fundamental? O que é tangente? Seno sobre cosseno. Dividido 1 mais tangente ao quadrado. Seno ao quadrado de A sobre cosseno ao quadrado de A. Só transformei tangente em seno sobre cosseno. Relações fundamentais. Em cima é produto, fica 2 seno A em cima, dividido por cosseno A embaixo. Embaixo tem que tirar o MMC, né? Para juntar esses dois, cosseno ao quadrado de A. Cosseno quadrado por 1 dá cosseno quadrado vezes 1, cosseno ao quadrado de A. Mais cosseno quadrado por cosseno quadrado dá 1 vezes seno ao quadrado de A. Olha que felicidade, ó. Aqui caiu a fundamental, aqui vale 1, ó. Mais é mais, não é menos. E aí, como é que é? Fração dividindo fração, conserva a primeira. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda invertida é cosseno quadrado de A sobre 1. Aí, cosseno de A com cosseno quadrado, cancela o quadrado. Sobra aqui 2 seno A cosseno A. Se eu estudei 2 seno A cosseno A, é seno de 2A. Alternativa B. Olha o que um sinal faz. Se aqui fosse menos, sua resposta seria tangente de 2A. Por causa de um mais, virou seno de 2A. MMC, relação fundamental, são coisas que vão ser cobradas aqui. Não são exercícios, vamos dizer, imediatos. Nunca pense isso aqui, a não ser quando é muito bobinho. Por isso a gente diz, gente, cada sinal, o que muda de uma fórmula para outra é um sinal. Mas muda. E agora abra a apostila, os exercícios da apostila de vocês. Primeiro exercício. Gente, esses exercícios são meio, vamos dizer, fora de moda. São de exercícios antigos, mas é aquela coisa, bem didático. Basicamente, é você mexer com isso. Só que eu pus 2 extras aí para chamar a tua atenção num sentido. Por isso que a gente diz assim, né? A maturidade, o enxergar. Numa prova eu poderia pedir muito bem isso para vocês. Ele fala aqui, se x menos y é 60 graus, te deu uma diferença de arcos. Isso é para chamar a atenção. Você acabou de apresentar adição, subtração de arcos. A soma é tanto, a diferença aqui é 60.
Então, qual o valor de seno x mais seno y ao quadrado mais cosseno x mais cosseno y ao quadrado? Então, ó, o jeito aqui é começar lá, copiando aqui seno x mais seno y ao quadrado. Tudo isso mais cosseno x, cosseno y ao quadrado. Só copiei. Agora eu vou começar a desenvolver. Vai percebendo que eu preciso de organização. Tem gente que só escreve seno. Aqui é seno de x, seno de y. A e B. Só que aqui é o quadrado da soma. E aí volta lá nos princípios de fatoração, o quadrado da soma. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não sei isso, já perdi o exercício, quadrado da soma. Porque eu tenho outro quadrado da soma aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tomar cuidado, x, y. Agora entra, relação fundamental. Você tem que ver que você tem um seno ao quadrado x aqui, e você tem soma de um cosseno ao quadrado x aqui. Se eu somar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso me dá 1. Depois, se você olhar bem aqui, você ainda tem seno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado de y. De novo, relação fundamental, por causa desses outros dois, eu tenho 1. Então, até aí é 1 mais 1. Mais isso daqui que sobrou e isso daqui que sobrou. Esses dois que sobraram, filho, os dois têm 2. Eu posso pôr o 2 em evidência, que multiplica. Por causa de conveniência das fórmulas, eu vou pôr o cosseno na frente. Cosseno x, cosseno y, mais seno x, seno y. E aí, aonde encaixa? Até agora, nada da aula de hoje. Relação fundamental. Por fator comum em evidência, é lógico, quadrado da soma. Só agora que entra a aula de hoje. Alguém enxergou o que é isso daqui? Ninguém? Cossa, seno, não se mistura. O que é isso? É o cosseno A menos B, não é? Cosseno de A menos B, se aqui fosse A e B. Agora é o quê? X menos Y. Cossa A, cossa B, troco sinal sem saber. Troco o sinal. Tá mais aqui, é menos aqui. E justamente ele me deu o quê? X menos Y não é 60? Então aqui se pode dizer que sua expressão é o 1 mais 2 vezes cosseno de 60 graus, que foi dado aqui, ó. E cosseno de 60, todo mundo sabe, é meio. 1 mais 2 vezes meio. Expressão vale 3. Gente, é trabalho. Não fica pensando que aqui você fala assim, a questão que mais cai na FUVEST, tá, quero FUVEST, tá. Só que retorne 2 aulas, se você não estudou, retorne isso, aquilo, senão não vai. E ainda aqui é meio descarado. As provas reais não é tão descarado. Aqui a gente vê uma diferença. O próximo, este daqui dá trabalho.
trabalho, vamos fazer pequenininho, que senão não cabe aqui. Mas ainda tem uma válvula de escape aqui. Bom, vamos lá. Se tangente de x é 5, vou escrever aqui, tangente de x é 5. Tangente de y é 1. Tangente de y é 1. Com x e y pertencente ao primeiro quadrante, então tudo é positivo. Seno, cosseno, tangente, tudo é positivo. Qual o valor da secante de x menos y? Pergunta. De novo é meio descarado. Diferença, fosse soma, está na matéria que você está estudando. Só que você tem que retornar. O que é secante? Se eu não souber, já perdi o exercício. Secante é o inverso do cosseno de x menos y. Como eu disse, você não estudou adição de arcos da secante, adição de arcos da cossecante, da cotangente, porque você aprendeu simplesmente pelas fundamentais que eu trabalho com secante como inverso do cosseno. Acabei de apresentar a vocês o que é cosseno de A menos B. Só que aqui é x menos y. É cossa x, cossa y, troca o sinal, tá menos, fica mais. Seno x, seno y. Aí, ó. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Matéria de hoje. Só que eu falei que ele é grande porque eu preciso do cosseno x. Alguém te deu? Não. Eu preciso do cosseno y. Ninguém me deu. Nem seno x, nem seno y. Eu vou ter que buscar seno e cosseno de x e de y dessa informação para depois pôr aqui, para depois dar a resposta. Ao trabalho. E aí, ó, esquece a aula de hoje, volta 2 aulas atrás. O que é tangente? Seno de x sobre cosseno de x. Quem fez tarefa fez um monte de exercício assim. Igual a 5. Passo o cosseno para cá, sai que seno de x é 5 cosseno de x. Vai percebendo que agora eu vou cobrando assim, né? Quem deixou de fazer tarefa, fica difícil. Porque agora eu tenho que reunir essa informação que o cara me deu com a fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Se seno de x é 5 cosseno de x, eu posso pôr aqui 5 cosseno de x, só que vai estar ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 25 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 26 cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 26. Cosseno de x é mais ou menos a raiz quadrada disso. Ou seja, mais ou menos, raiz de 1 é 1 sobre raiz de 26. Pronto. Achei o cosseno de x para pôr aqui. Detalhe, por estar no primeiro quadrante, eu posso dizer que o cosseno de x é positivo. É 1 sobre raiz de 26. O seno é 5 vezes o cosseno. Então, o seno de x, 5 vezes isso, é 5 sobre raiz de 26. Já tem o seno para pôr aqui o cosseno. Falta os de y.
disse que você tinha uma válvula de escape no exercício. Quando eu disse uma válvula de escape, está aqui, ó. Tangente de y, o cara me falou que vale, vou pôr para cá, para depois poder concluir aqui. Tangente de y, o cara me falou que vale 1. Gente, primeiro quadrante, uma tangente que vale 1, te lembra alguma coisa? Nada? 45 graus. Por causa do 1, se fosse 2, pode esquecer. Você ia ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para achar seno de y, cosseno de y. Mas por que ele te salvou tangente igual a 1? Uma tangente igual a 1 só se o ângulo aqui for 45. Primeiro quadrante ainda. Y é 45 graus. Então, eu não preciso discorrer tudo isso de novo. Eu poderia já ser mais rápido e falar que o seno de y, seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de y, cosseno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Para não ter que fazer tudo isso novamente. Tem exercício que ele fala que aqui é 2, não tem como eu achar o valor de y. E aí você tem que fazer, achar, depois substituir. Agora, gente, vai lá, ó. 1 milésimo para fazer o exercício, é 1 sobre. Cosseno de x, 1 sobre raiz de 26. Cosseno de y, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de x, 5 sobre raiz de 26, vezes seno de y, raiz de 2 sobre 2. 1. Aqui vai dar raiz de 2. Gente, agora, ó, vai poupar espaço aqui que não vai ter muito. O que é raiz de 26? Concorda ou não? 2 vezes 3 é 26. Aqui em cima tem um raiz de 2, aqui embaixo tem um raiz de 2. Detalhe, hein? Aqui é como se fosse raiz de 2 vezes raiz de 13. Ninguém está tirando nada da raiz. Raiz de 26, raiz de 2 vezes raiz de 13. Porque raiz de 2 com raiz de 2 eu posso cancelar. Aqui também, raiz de 2 vezes raiz de 13, outro raiz de 26. Tendo essa visão, eu cancelo aqui com aqui. Cancelo aqui com aqui. E fica, olha bem, 1 em cima, sobre 2 raiz de 13 embaixo, mais 5 em cima, sobre 2 raiz de 13 embaixo. Certo? Raiz de 26 virou isso. Raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 2 com raiz de 2. Isso é 1 sobre, como aqui está tudo sobre 2 raiz de 13, 1 mais 5, 6. Posso somar, o denominador é o mesmo. O inverso disso, 2 raiz de 13 sobre 6. Simplifico. Raiz de 13 sobre 3. Alternativa C. Quando a gente diz, né, gente? A única coisa que eu usei na aula de hoje foi isso. Saber que secante é o inverso do cosseno, relações fundamentais. E aqui, MMC, simplificação de expressões. Por isso que a gente fala assim, ó, essa matéria é que mais cai. Por quê? Hã? Na hora de achar o cosseno de x, eu não entendi a parte que você usou a relação fundamental. Pode me explicar de novo? Você não chegou aqui? Uhum. Travou.
O que você tem? Uma relação com seno e cosseno. Qual relação que existe seno e cosseno? A fundamental. Aqui estou travado, aqui eu não faço mais nada. Seno de x é 5 cosseno de x. Mas eu não sei que seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1 da fundamental. Isso é sempre. Te dou o seno, você acha o cosseno. Escrevi o seno em função do cosseno. Pode voltar nos exercícios 2 aulas atrás dessa matéria. Tem um monte disso. O cara te dá a secante, te peço o seno. O cara te dá a tangente, te peço o cosseno. É aquilo que eu falei. As relações servem para isso. Vou te dar uma relação, te dei a tangente. Se vira com o resto. Aqui. A fundamental quase toda vez vai aparecer. Que é a única que eu tenho alguma relação com seno e cosseno. É aqui que a gente fala assim, gente, uma aula não vale de nada no vestibular. Ah, aprendi aquela aula. Beleza. Só que eu vou reunir com mais coisas. Por isso que musiquinha não salva ninguém mais em vestibular. Aqui. Aqui também é um campo de visão, mas eu tenho que primeiro fazer um desmatamento aqui. Quando a gente diz que ficam questões explícitas, você viu tanto na primeira, tinha lá, dado que x menos y. Quem não viu uma subtração de arcos lá, por favor. Aqui também, né? Nesse outro exercício ele falou lá secante de x menos y. Você viu uma subtração. É fórmula de adição e subtração de arcos. Aqui, ó, também é meio explícito. Ele te deu seno de 3x, arco triplo. Existe? Existe. Só que ninguém decora. Aí pensa lá, né? Seno de 2a mais a. Faz, abre, você já sabe o que é seno de 2a, cosseno de 2a, substitui no meio do caminho e tenta juntar tudo em função só de seno A, cosseno, seno A aqui no caso. É um arco triplo, não tem B. Então é meio explícito que é a matéria de adição de arcos, subtração de arcos, arco duplo. Oi? Eu não sei se é a câmera, se é a internet, mas tá tudo embaçado. Não sei se é só a minha. É internet. A minha também tá. Tá, é configuração de internet, gente. Eu tenho que ficar mudando aqui. Sai o foco. As coisas da China. Porém, é um exercício da tua apostila. Você podia estar resolvendo. Terceiro. Seno de 3x, cosseno de 3x. Como eu disse, é a chamada de atenção para você visualizar. É uma adição de arcos, ou arco duplo, arco triplo. Só que aqui é bem mais simples. Não vai ter que desenvolver um arco triplo. Copiando de novo, seno de 3α sobre seno de alfa menos cosseno de 3α sobre cosseno de alfa. Bom, aqui a minha proposta é juntar as duas, só que para juntar as duas, MMC. MMC é o produto das duas expressões, seno alfa, cosseno alfa. Produto. O produto por seno dá o cosseno, vezes seno de 3α. Então, vou pôr seno de 3α vezes cosseno de alfa, menos.
O produto dividido pelo cosseno sobra o seno. Então, seno de alfa vezes o cosseno de 3 alfa. Por favor, agora. Ele passou de novo. Ai, meu Deus do céu. E aí, agora olha os gelis para mim enxergar alguma coisa aqui, por favor. Alguém enxerga? Da aula de hoje. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Por isso que a gente diz, gente, ninguém vai entregar ouro ao bandido. Se você não começar a estribuchar e fazer exercício, observar cada detalhe. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Aula de hoje, seno de A menos B. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Se eu chamar aqui de A, aqui de B, aqui é B, aqui é A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Se eu não enxerguei isso, o exercício não sai. Isso é o seno, olha lá, de 3 alfa menos alfa, dividido pelo seno alfa, cosseno alfa, seno de A menos B. Então isso é seno de 2 alfa sobre seno alfa cosseno alfa. Que é seno de 2A? 2 seno A cosseno A. Arco duplo. Sobre seno alfa cosseno alfa. Essa expressão vale 2. Lindíssimo exercício. Por isso que a gente diz, aqui é trabalho. Só que agora, ó, eu reservei aqui dois exercícios. 2. Não, tem mais um, desculpe, tem o 4º exercício da aula. Chiqueiro, embaçou. Meu Deus. Desembaçou? Desembaçou. Não. Agora sim. Quarto exercício, expressa em função de K o valor de seno de 2x, de novo explícito, seno do arco duplo, considerando que seno x mais cosseno x é K. Então eu estou considerando aqui, ó, que seno de x mais cosseno de x é K. E eu quero escrever, né, em função de K, o valor de seno de 2x. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer aparecer seno de 2x, o produto 2 seno A cosseno A. Gente, se eu tenho uma soma, e essa soma é igual a K, eu lhe garanto que o quadrado dessa soma é igual ao quadrado de K. Valores são iguais, o quadrado de cá tem que ser igual ao quadrado de lá. Números iguais têm quadrados iguais.
Agora, qual o motivo de eu ter elevado ao quadrado? Quando eu elevo ao quadrado, não dá aquele quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso igual a k ao quadrado. Relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Mais, o que é 2 seno x cosseno x? 2 seno a cosseno a. É o seno de 2a. 2 seno x cosseno x é o seno de 2x. Bingo! O que é o seno de 2x? K ao quadrado menos 1, que é o que ele queria. Escrever o seno em função de K. K ao quadrado menos 1. São expressões que dependem mais de você do que de mim. Para mim, eu fico fazendo aqui, tira MMC, eleva ao quadrado, vai lá, analisa, isso daqui é o que a gente estudou, isso daqui também a gente estudou. Aí estudar eu não posso por vocês. E aí, ó, tem uma renca de exercícios para você fazer. Olha aí, ó, um extra. Quando eu disse, né, os exercícios da apostila, e mesmo da tarefa, são bem explícitos. Explícitos porque a gente vê uma diferença, 2 vezes x, 2 vezes a. Você está estudando arco duplo, adição de arcos. No vestibular, a gente esquece isso, não é? Ninguém vai estar lá, questão de adição de arcos. Vamos aplicar as fórmulas. O cara pode até dar as fórmulas lá no formulário, mas você vai ter que enxergar que você vai encaixar ou não. E aí, quando a gente diz explícito, olha aí, ó, a questão da FUVEST. Em nenhum momento aqui, lendo a questão, eu visualizo que eu vou usar um arco duplo. Só que eu garanto, tudo que eu fui falando para vocês aí no decorrer desse período, está aqui. A figura representa um quadrado. 4 ângulos retos, 4 lados iguais. ABCD de lado 1. Não escondeu a medida, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. O ponto F está em BC. E o segmento BF mede raiz de 5 sobre 4. O ponto E está em CD. A F é bissetriz do ângulo BAE. A F é bissetriz do ângulo B vértice AE. Bissetriz. Divide o ângulo ao meio. Então, você quer alfa, quer alfa. Nessas condições, quanto é que vale DE? Mata o exercício quem me der DE. X. Pronto. Eu lhe garanto o seguinte, muitos de vocês vão tentar Pitágoras, não vão chegar a nada. Semelhança, também não vai conseguir me provar nada por semelhança aqui, que, como eu disse, é um vestibular, ninguém vai indicar o que é a matéria. Só que, como eu disse, aqui eu só colhi os dados. Agora, vamos lá. Uma das primeiras aulas de geometria, eu falei assim, né? Quando você tem duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, a gente ficou falando lá, ó, estuda ângulos alternos internos, alternos externos, correspondentes. Isso é para você enxergar nesse exercício que
Isso aqui é 2α, porque é bissetriz, né? Dividir o ângulo ao meio, bissetriz também eu falei. Aqui é um ângulo alterno interno. Então aqui é 2α. Ó a sacanagem. Como eu disse, ninguém é explícito. Fala assim, ó, seno de 2α, cosseno de 2α. Primeiro, você ia ter que sacar que ângulos iguais, você ia pôr aqui alfa, alfa, A e A. Aí sacar que se lá é 2α, aqui é 2α também, alterno interno. Porque agora não acabou. Por enquanto eu não estou nem enxergando o que eu quero. O exercício mora aqui e aqui agora. Triângulos retângulos, porque ele diz que é um quadrado, então posso garantir que o ângulo é reto. Se eu quero x nesse triângulo retângulo, eu quero um cateto adjacente. O cara me deu o cateto oposto. Cateto adjacente e cateto oposto me lembra a tangente. Tangente do ângulo de 2α é cateto oposto 1 sobre o cateto adjacente x. Olha, tangente de 2α, a matéria de hoje. O que é a tangente de 2α? 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Isso é igual a 1 sobre x. Eu preciso da tangente de alfa, gente. Para pôr aqui, fazer a conta e achar x. Como eu disse, olha esse triângulo aqui menor. O ângulo aqui é apenas alfa. Cateto oposto, raiz de 5 sobre 4, que o cara te deu. Cateto adjacente é 1. Tangente de alfa é raiz de 5 sobre 4, cateto oposto, sobre 1. Raiz de 5 sobre 4. Tem a tangente para enfiar aqui e dar a resposta de x. Não é lindo, gente? Quando a gente fala isso, não estou falando que é fácil. É lindo. É a aplicação da matéria. É o que vocês às vezes perguntam. Onde é que eu vou usar isso? Nessas expressões só? Nessas expressões eu vou treinar isso. Eu vou enxergar às vezes. Alternos internos, saber o que é um quadrado, triângulo, retângulo, seno, cosseno e tangente em triângulo, retângulo, arco duplo. Você pensa que acabou? FUVEST sempre reserva um caldinho a mais. Agora você tem que substituir. Tem gente que se aperta aqui. 2 vezes raiz de 5 sobre 4, 1 menos raiz de 5 sobre 4 ao quadrado. Isso tudo é igual a 1 sobre x. Dá 2 raiz de 5 sobre 4 dividido por 1 menos 5 16avos, igual a 1 sobre x. MMC aqui. 2 raiz de 5 sobre 4 dividido 16. 16 menos 5, 11, igual a 1 sobre x. Conserva o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo, igual a 1 sobre x. Então aqui vai dar 8 raiz de 5 sobre 11, igual a x. Multiplica em cruz. É isso. Vai dar 11x, quer dizer, x é igual a 8 raiz de 5 sobre 11. Opa, o inverso, né, Chico? Vai inverter. Vai dar 11 sobre 8 raiz de 5. Tem muita gente que fala aí, não tem resposta. Como eu disse que o FUVEST sempre reserva um caldo, né? Raiz de 5, raiz de 5.
Então, seu x, 11 raiz de 5 sobre 40. Alternativa D. Tá vendo? Porque às vezes a gente fala assim, por que FUVEST é difícil? Porque FUVEST não resume a estudar uma aula, é uma matéria. Tá? E a gente até fala, isso é o que mais cai? É o que mais cai. Então se prepare, por isso que a gente está falando, vamos, vai se preparando. Dedica quantas horas de estudo por dia? Unicamp o ano passado, o que eu disse? FUVEST, Unicamp, Unesp, a matéria preferida. E de novo, quando a gente fala assim, não é explícito. Eu nem sei o que eu vou usar aqui. Triângulo, retângulo, pode ser Pitágoras. Tem que ler. A figura abaixo exibe um triângulo retângulo ABC, em que AB igual a AM igual a MC. Então, AB igual a AM igual a MC. MC. Segmentos iguais. Então, te deu um triângulo isósceles aqui, retângulo. Te deu aqui essa medida igual a essa também. Então, quanto que vale a tangente de alfa que é aqui? Pergunta tangente de θ, não é alfa. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Alguém achou um ângulo de 45 aqui? Ninguém? O θ seria 45 se M fosse a bissetriz de B ali, mas ele não fala nada. Bissetriz? B é 90? Mas é um triângulo isósceles, então. Ah. Triângulo, retângulo, isósceles. Quanto vale a soma dos ângulos internos? 180. Tira 90, que é isso daqui, sobra quanto? 90, que eu tenho que dividir em dois ângulos iguais. Gente, triângulo, retângulo e isósceles, só existe um. Retângulo isósceles, que é este. Tem um ângulo de 45 lá. Se você não viu isso, você nem vai iniciar esse exercício. Vai tentar Pitágoras, semelhança, não vai sair nada. Você vai perder tempo. Porque agora ainda, você vai ter que ver, se eu quero tangente de θ, não adianta vir aqui, cateto, hipotenusa, o triângulo aqui não é retângulo, θ é um ângulo aqui de um triângulo que eu nem sei quem é. Se tem triângulo retângulo, tem esse, que eu tinha que ver o ângulo de 45, e tem este, que é o desenho inteiro, que também é retângulo. Aonde, gente, se eu chamar aqui essa medida aqui de x, essa medida eu posso chamar de 2x, estou certo ou estou errado? Não falou que eram medidas iguais? Aqui eu pus aqui esse igual a esse igual a esse. Então, se eu chamar aqui de x, aqui é 2x. O que eu ganho com isso? Olha o triângulo inteiro. Este ângulo inteiro. Cateto oposto, cateto adjacente. O que é a tangente do ângulo de 45 mais θ? Cateto oposto 2x sobre cateto adjacente x. Quarta a quarta. Tangente de 45 mais θ vale 2.
que você estudou nessa aula? Adição de arcos. O que é a tangente 45 mais θ? Vamos lá. Adição de arcos. Tangente do primeiro, tangente em A, tangente em B. Tangente nos dois. Isso é igual a 2, segundo ele. Tangente 45 vale 1, todo mundo sabe. 1 mais tangente θ sobre 1 menos 1 vezes tangente θ, tangente θ. É igual a 2. Só substitui tangente 45 por 1. Passo daqui para cá multiplicando, 1 mais tangente θ é igual a 2 menos 2 tangente θ. Passo para cá, 3 tangente θ é igual a 1. Tangente θ é 1/3, resposta do seu problema. Não é lindo, gente? Isso é maravilhoso. Agora está tomando corpo para pensar assim, exercícios de vestibular. Triângulo isósceles, retângulo, ângulo 45, 45. Por isso, no momento, assim, faça bastante exercício, pra você começar a perceber, ó, te deu triângulo, retângulo, isósceles, 45, 45. Se te deu essa medida é igual a essa, aqui é lado raiz de 2, diagonal de um quadrado. Começar a raciocinar como um vestibulando, não como um aluno de primeiro e segundo ano. O momento é agora. As matérias começam a ficar mais encorpadas. Por isso a gente fala assim, né? Vocês ficam preocupados muito em ficar achando ângulo em triângulo, ângulo em triângulo. É para exercitar, mas não é que vai cair na sua prova. É necessário, alterno interno, é necessário, correspondente. Você acabou de ver aí. Sem eles, eu não consigo entender o porquê eu transferi um ângulo para cá, um ângulo para lá. Gente, faço exercícios. Algum problema, dúvidas? Não? Tudo certo? Então tá, moçada. Boa semana. Maria Clara, você tá aí? Não tá. Tá sim, tô aqui, tô. Tô aqui sentadinha. É, sentadinha, sei. Dançando Cesta do Mal lá, ó, não sei o que é. Ai, não tem mais esse mal de mesmo. Não tem mais.